Porque todo mundo não crê na religião do outro, isso sempre foi assim. Eu sou de família católica, fui criado muito próximo da igreja, uma imensa instituição que mediava um mistério maravilhoso. É olhar para cima e se ver no universo, para dar congruência e sentido às coisas. E porque não me utilizo de divindades como sistemas de explicação dos mistérios que me movem. Nós vivemos em um momento de profunda falta de definição das coisas, falta de significação. Uma crise de significado. E por conta da natureza desse momento, muitas vezes a gente retorna à questão sobre se as fundamentações daquilo que nós acreditamos, ou das bases pelas quais nós balizamos as decisões das nossas vidas, são verdadeiras ou comprováveis, frente a outras visões distintas. E tudo isso faz parte de um momento e de um sentimento muito próprio do nosso tempo, de mundialização das ideias e contraposição às ideias dos nossos antípodas, aqueles que vivem do outro lado do mundo. Constantemente nós nos deparamos com problemas muito próprios de outras pontas do mundo que antes não eram nossos problemas, mas agora passam a fazer parte do nosso mundo e exigem que a gente tome uma postura também sobre isso. Nós só exigimos posturas de nós mesmos acerca daquilo que nós sabemos que existe, ou que a gente suponha que existe. Então esse momento histórico que a gente vive é muito confuso, porque ele impõe diversas perspectivas que antes não eram necessárias para a reflexão. Entre elas, certamente, as mais basilares, como, por exemplo, a religiosidade. E é por isso que tem surgido tantos discursos de definição das razões pelas quais se crê ou pelas quais não se crê em divindades. Embora o crer ou não crer não seja necessariamente uma novidade, porque todo mundo não crê na religião do outro, isso sempre foi assim. Na história humana, sempre alguns criam nos seus próprios deuses, achando que o deus do outro seja mitologia. A mitologia é o deus do outro. Então você necessariamente não crê nas divindades dos outros. Mas passa a ser uma novidade do nosso tempo a obrigação de vincular a crença à construção da sua própria identidade. Vê porque a crise de identidade, a crise de significação está na base do nosso tempo. Bom, e assim isso me exige também posicionar. Por que eu sou ateu? Como eu me tornei ateu? Porque isso pode ressoar com algumas outras vidas, experiências próprias e pessoais, porque isso só quer dizer acerca da minha própria experiência. Sobre a minha experiência pessoal com a religiosidade, a construção da minha forma de conhecimento sobre a realidade tem íntima relação com como eu comecei a manifestar ou não relações com o místico, com o religioso, com a fé. Eu sou de família católica, fui criado muito próximo da igreja e desde muito cedo a instituição religiosa me fascinou. A Igreja Católica conta com templos muito bonitos e uma história artística fascinante. Então a arquitetura religiosa cumpriu o papel dela de me impressionar. E foi assim que eu tive o primeiro contato com a religiosidade. Era uma instituição posta muito grande, milenar, a qual questionar ou bater de frente não seria o melhor caminho. Fiz primeira comunhão, li alguns textos, mas a princípio se manifestou para mim como um mistério. Uma imensa instituição que mediava um mistério maravilhoso. Mas desde muito cedo eu sempre tive muita relação com os mistérios, muitos dos quais inclusive me movem até hoje. E no curso da construção da minha percepção intelectual, ainda antes das minhas últimas formações, antes de eu de fato me debruçar sobre o estudo de culturas, da história da cultura e da história do pensamento, da filosofia, da semiótica da cultura e da comunicação humana, a ambivalência das explicações sobre os mistérios sempre me fez voltar a um ponto, de que existia diversos caminhos para a investigação dos mesmos mistérios. E essa percepção ficou marcada em mim desde o começo. Mais tarde, à medida em que eu estudava mais e me debruçava mais sobre essas questões da construção dos diálogos da humanidade com os mistérios, mais claro ficava para mim que se tratava de uma questão de escolha de sistemas de explicação da realidade. Como Foucault diria, discursos de verdade. Eu suspeitei, desde muito cedo, que essas formas de discurso sobre a realidade não só variavam em mim, porque por vezes eu podia explicar fenômenos através de linguagens científicas e por vezes eu explicava por meio de linguagens místicas, mas que no curso da história da humanidade isso foi exatamente dessa forma. E aqui a gente esbarra num ponto importante, a perspectiva de que Deus se esconde nos vãos em que a ciência ainda não jogou luz. Praticamente tudo no universo já foi deificado, tratado como um Deus, até que pudesse ser explicado. O Sol já foi Deus, a Terra já foi produto de Deus, os fenômenos naturais eram de Deus, os raios eram lançados por Zeus, até que se troca o sistema de explicação sobre essas verdades. E isso é importante porque essa postura leva em consideração uma premissa de que a explicação científica seja superior. E eu nego essa percepção.
Não se trata, do ponto de vista de semiótica da cultura, de superioridade ou hierarquia de modelos de explicação. Se trata de formas de relação com fenômenos, porque para ambos são sistematizações culturais que explicam a origem de um determinado fenômeno, no sentido de que, se pudesse auxiliar na previsão desses fenômenos, seja por uma explicação religiosa ou científica, como mediação da realidade, são sistemas válidos. Para pensar no universo como um black box, uma caixa preta. A gente não sabe o que tem dentro e ali se ocultam os mistérios. Mas eu vejo alguma lógica entre entradas e saídas de estímulos e resultados. Se o sistema pelo qual eu mapeio essa realidade me permite previsibilidade, uma organização simbólica e significativa sobre esses fenômenos, do ponto de vista da semiótica da cultura, é um sistema suficiente. E aqui uma questão contra o cientificismo como última resposta para tudo. Mesmo a ciência, toda a epistemologia que baseia a ciência como modo de pensar e se relacionar com a natureza, é uma resposta histórica, condicional. Porque, logicamente, toda a ciência está sujeita à história. A ciência é produto da história, não o contrário. Por isso, não tomar as coisas da lógica pela lógica das coisas. Uma confusão muito comum. E aqui a gente vê um duelo de sistemas simbólicos de explicação dos fenômenos naturais. Em termos de verdade, a verdade é um consenso. Porque os fenômenos, cruamente vistos, são absolutamente mais complexos do que qualquer explicação atual científica. Então a ciência atual não é mais do que um sistema de alta previsibilidade dos processos e fenômenos naturais, mas que jamais pode ser tomada como a verdade, porque a verdade é uma ilusão. Ilusão? Como assim a verdade é uma ilusão? Sim, a verdade é um conceito construído através de um acordo. Nós temos um consenso de que essa explicação que temos sobre o fenômeno é uma explicação suficiente. Suficiente para quem? Ora, suficiente para nós, humanos, nesse momento histórico. A ciência é isso, um sistema de explicação suficiente para nós, agora, para os nossos objetivos. E o grande lance do questionamento, tanto de Gaston Bachelard quanto de Gregory Bateson, sobre os modelos científicos é: se a ciência é um sistema de explicação suficiente sobre o universo para esse momento, para os nossos objetivos, então nos resta uma pergunta: quais são os nossos objetivos? E aí você pode pensar, pô, o cara faz um vídeo sobre ser ateu e vem aqui dar pancada na ciência. É pancada sobre a ciência, essa é a questão histórica da ciência. A ciência é um desenvolvimento histórico de um modelo, de um sistema, de um framework, de um conjunto de metodologias e instrumentos que verificam aspectos da realidade, a ponto de trazer previsibilidade. Mas existem outros sistemas de mapeamento do universo, como as religiões são, como sistemas de projeção do humano no universo. É olhar para cima e se ver no universo, para dar congruência e sentido às coisas. Você nota como ambos os sistemas têm as mesmas premissas? E aqui a gente se aproxima de dois pontos importantes. Primeiro, que não existe mudança hierárquica sobre valor entre ambos os sistemas, religioso e científico. Entretanto, hoje em dia, eu acredito que o sistema científico de mapeamento das complexidades do universo seja um sistema mais robusto e que aumente exponencialmente o nosso nível de previsibilidade sobre os fenômenos, mas jamais vai falar sobre qualquer verdade ou fundamento. E que o sistema religioso é um sistema de pouca previsibilidade. As explicações religiosas têm saído do espaço da explicação de fenômenos e buscado a explicação das bases, dos fundamentos e das origens. Porque afinal de contas é ali onde o sistema científico ainda não chegou. Como sistemas de explicação e previsibilidade, a discussão do ponto de vista de semiótica da cultura e filosofia é mesmo a de eficiência do sistema. Qual sistema mais eficientemente me auxilia na lida com os processos naturais para a organização da vida humana? Porque por meio de mediações simbólicas, mesmo de mitologias, os mitos auxiliavam na mediação dos ciclos naturais, que organizava sobretudo como a vida humana era disposta a ponto de utilizar de recursos naturais para a construção do universo humano. Os ciclos corretos do ano tinham nomes vinculados a divindades, a momentos específicos em que se olhava para o céu e via uma constelação. Assim nasce o zodíaco para a cultura do plantio. É um sistema simbólico regulatório, tão válido e tão digno como sistema, em termos de eficácia prática, quanto a ciência o é hoje em dia.
E o que temos como certeza sobre a ciência é que ela é um paradigma mutável, porque não sabemos o que não sabemos, e nesse momento temos sistemas e instrumentos suficientes para as explicações apenas daquilo que suspeitamos ser possível. É muito curioso notar que quanto mais próximo a gente chega das fronteiras da ciência estabelecida, institucional e instrumental, mais próximos os discursos começam a ficar das religiosidades. Não quer dizer que uma esteja certa e outra errada. Apenas que nós estamos mirando nos mesmos objetivos através de percursos diferentes. Nós temos provavelmente diferenças de premissas e de metodologias, de sistemas dedutivos e indutivos contra sistemas abdutivos, por exemplo. E uma certa criatividade abdutiva, inclusive na ciência, enriquece a ciência. E isso tudo, como eu disse no começo, tem profunda relação comigo mesmo, como eu percebo o universo e porque não me utilizo de divindades como sistemas de explicação dos mistérios que me movem. Não vejo sobreposição de sistemas em termos de valor, tão pouco de complexidade, porque o curso efetivo de evolução da humanidade dos últimos 10 mil anos se deveu a sistemas simbólicos que organizavam essas relações e sistematizaram, logicamente, em termos racionais e sistemáticos, como a humanidade lidava com os mistérios do universo. Acredito, entretanto, que a ciência seja um sistema mais efetivo, e daí o resultado do porquê para mim e para a semiótica da cultura, a existência ou não de divindades não importa. Lidamos com sistemas simbólicos de mediação dos mistérios. Eu mesmo vejo assim, o que faz com que, para mim, as divindades, todas elas, aquelas que você acredita ou aquelas que você não acredita, mas outra pessoa daria a vida por ela, com as verdadeiras complexidades, nenhum sistema se relaciona. Em termos de valores, de sentido, o ateísmo ou a não crença em divindades não necessariamente significa que você perca origens de valores. Muito pelo contrário, recai uma carga extra de responsabilidade sobre algumas decisões, que é difícil mediar como individualmente isso se manifesta em termos de felicidade, de bem-estar, de conforto na vida, porque para muitas pessoas pode ser uma carga extra. A transferência do certo e errado, daquilo que Tomás de Aquino na Suma Teológica chama de lei natural, como se Deus colocasse na nossa cabeça um princípio ético ao qual a razão apenas manipulasse, mas que no fim nós fôssemos naturalmente éticos. A transferência disso para uma responsabilização puramente racional. Todas as decisões que fazemos e como vivemos e os impactos sobre as outras vidas. O certo e errado, estando em você, é uma carga extra. Por isso que Slavoj Žižek fala que se Deus não existe, tudo é proibido. Na mente daquele que não crê numa divindade, que recai essa carga moral de definição individual sobre cada ação. Não existe o mal por um bem maior. Não existe uma ação definitiva e inquestionável. E para concluir a questão do desencantamento. O que para muita gente parece uma relação lógica entre não crer em uma divindade e se desencantar com as coisas. E que para mim, muito pelo contrário, existe uma poética muito bela da consciência de vida como um acidente biológico em um conjunto de matéria que se une por um período, lutando contra a entropia local, se mantém vivo por um período consciente da sua própria vida e existência, manipulando matéria e criando instrumentos para ampliação da percepção e da mensuração, e acumulando esse conhecimento com outros indivíduos, enquanto todos nós estamos aqui na face desse planeta olhando para cima. E imaginando se há outras consciências que igualmente de outras estrelas, de outros sistemas solares podem estar olhando para a gente, imaginando se nós existimos. Para mim, não existe nada mais magnífico do que a consciência disso, do que a consciência inclusive da finitude, da efemeridade da vida, do absurdo das coisas, como diria Albert Camus, e por isso eu genuinamente me senti muito mais inspirado a partir do momento em que eu vi as coisas do ponto de vista dessa crueza natural das relações. Torna ainda mais delicados os sistemas simbólicos com os quais a gente reveste o universo. A poesia humana, me parece, fica ainda mais valiosa, ainda mais rara e ainda mais incrível, surgida de uma geosfera, da qual surgiu uma biosfera, da qual surgiu uma noosfera, e as suas semiosferas, a esfera da cultura. Essa é a configuração do meu ateísmo. Termino dizendo, devo dizer, para não se fechar contra as religiões como sistemas de mapeamento de mistérios do universo, porque elas refletem o mais profundo daquilo que é ser humano. A construção de narrativas sobre o dado material, que por um lado as religiões como fato histórico construíram a nossa realidade, e isso é inegável, é base de tudo e a partir disso nosso pensamento surge. Como a episteme que nós temos hoje em dia, incluindo a ciência, que por outro lado não se invalida uma ideia pelos excessos e pelos erros, porque pessoas más, erros e aproveitamentos acontecem de todos os lados, inclusive nas instituições que não tomam por base a religiosidade para definir suas ações.
Elas também causam mal e dor, como instituições religiosas no passado, em guerras religiosas, causaram. Em perseguições também causaram. Um erro mais das instituições do que dos conceitos originais. Que eu particularmente tive contato com padres na minha vida, que curiosamente se tornaram grandes amigos. E são algumas das pessoas mais incríveis, que mais tempo se dedicam a questionar a vida, a pensar sobre a existência. Que afinal de contas, qual o benefício de se debruçar sobre a técnica como explicação e se reduzir à técnica como existência? Coisa que a grande maioria das pessoas tem feito. Por isso, ver a religiosidade como possibilidade de uma abertura para questionamentos existenciais que a promessa de uma vida técnica não tem entregue. Bom, é isso. Essa é a minha visão. Esse é o meu ateísmo. Se você gostou, compartilha, envia para os seus amigos e coloca aí embaixo o que você acha, qual a sua visão sobre esses pontos, qual a sua perspectiva existencial, qual o sistema simbólico de mapeamento dos mistérios do universo você utiliza. E até a próxima.